Após sair das geladas montanhas, a gangue Vanderlyn estabelece acampamento no Mirante Horseshoe, situado na região de Heartlands. Por ser uma região desconhecida para o grupo, o Dutch pede para o Micah e Lane irem na frente para fazerem reconhecimento do local e se certificarem de que não existem ameaças. Esse reconhecimento deveria ser rápido, mas por alguma razão desconhecida levou bastante tempo, pois o Micah acabou preso na delegacia da cidade, deixando uma série de mistérios para trás. No vídeo de hoje do canal do OEG, nós tentaremos responder essas e mais dúvidas, abordando o tema com profundidade e apresentando uma incrível teoria para a razão da tortuosa estadia do rato na cidade do Morango. Então, se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do OEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa e a uma caneca exclusiva do canal do OEG. Mas antes de começar, eu queria te recomendar a YouCine, o paraíso para os amantes de televisão. Lá você encontra uma vasta seleção de filmes e séries dublados ou legendados, jogos de futebol e canais de TV. Eles oferecem uma incrível quantidade de conteúdo gratuito, desde canais esportivos até programas infantis, tudo sem aqueles anúncios irritantes aparecendo na tela. A YouCine está disponível em todas as plataformas que tu possa imaginar, seja no teu celular Android, na televisão da sala, no computador ou até mesmo no TV Box. Então, se tu ficou interessado, não perde a oportunidade de conhecer a YouCine pelo primeiro link da descrição. E caso tu esteja em busca de jogos para PlayStation ou Xbox, saiba que a nossa loja parceira Friga Games está com uma mega promoção em todo o catálogo, desde os clássicos até os mais recentes lançamentos. Lá tu encontra todos os jogos da franquia Red Dead, desde o Red Dead 1 de 2010 até o clássico Red Dead Revolver de 2004. Tu pode revisitar esse clássico agora mesmo no teu PlayStation por apenas R$ 34,90. E caso tu queira pagar ainda mais barato, basta usar o cupom canal do OEG ao finalizar a tua compra. Então para de perder tempo e clica agora mesmo no primeiro link da descrição para acessar a Friga Games e aproveitar as ofertas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Durante o trajeto para o novo acampamento, Micah e Lane são encarregados pelo Dutch a irem na frente para fazerem o reconhecimento do local e se certificarem de que não haveria Pinkertons pelo caminho. Apesar de uma certa relutância inicial do Micah, ele aceita a companhia do garoto e o leva consigo para a missão, sob a condição de que ele lhe pagaria um whisky. Após a partida da dupla, nós ficamos um bom tempo sem notícias deles. Isso muda quando Lane chega repentinamente no acampamento, estando totalmente apavorado, já que o Micah foi preso em Strawberry. Segundo o garoto, o Micah teria se encontrado com uns homens, incluindo um antigo conhecido do Micah. Eles passaram algum tempo bebendo juntos quando o Micah sacou seu revólver repentinamente, baleando dois homens e sendo preso pelas autoridades, que chegaram rapidamente ao local. O Lane quase foi linchado pela população durante a confusão, mas conseguiu sair ileso após subir em seu cavalo e fugir rapidamente. Durante a cavalgada até Valentine, o Arthur pergunta mais detalhes do ocorrido e, segundo Lane, o Micah afirmou ter negócios pendentes em Strawberry. Após muita beberragem no salão, o Arthur viaja para socorrer o Micah na cidade do Morango. No gabinete do xerife, ele consegue mais informações, já que as autoridades revelam que houve um grande tiroteio no local, com dois homens sendo baleados e outros dois presos. Um deles é o Micah Bell, já o segundo é um irlandês da gangue dos O'Driscolls. Com estas informações, o Arthur segue em diante com seu plano para soltar o rato da cadeia. Como eu já mostrei aqui no canal, existem diversas formas diferentes de fazer isso, então caso tu queira descobrir todas, basta clicar nesse card que tá aparecendo aí na tela. Após libertar o Micah da cadeia, ele prontamente pega o revólver do Arthur e ceifa a vida do seu companheiro de cela. Quando questionado sobre o porquê de ter matado o homem, ele apenas justifica argumentando que ele era um O'Driscoll. Se olharmos para trás, iremos descobrir que isso de fato é verdade, já que o homem era o tal irlandês que o xerife tinha citado anteriormente. Mas o mistério não para por aí, já que momentos depois da fuga, durante um imenso tiroteio na cidade, o Micah arruma tempo de fazer uma visita para um antigo amigo, o Norman, ou Skinny para os mais íntimos. Segundo o rato, ele visitou o local e matou o homem e a sua esposa, pois eles estavam em posse dos seus preciosos revólveres. Após concluir a fuga de Strawberry, o Micah decide não retornar para o acampamento com o Arthur, pois, segundo ele, não seria bom aparecer de mãos vazias no acampamento depois de toda a confusão. Por conta disso, ele monta um pequeno acampamento nas redondezas de Strawberry, do qual o Arthur visita momentos
minutos depois. Lá ele conta que ouviu um papo do seu companheiro de cela que contou que os O'Driscolls planejavam roubar uma carruagem do banco local que passaria em breve pelas redondezas, repleta de itens de valor. Munido dessa informação, ele decide roubar a carruagem com o Arthur e oferecer o dinheiro ao Dutch como uma espécie de pedido de desculpas. E qualquer plano com Micah, vocês já sabem, acaba em desgraça, já que momentos depois de interceptar a carruagem, a dupla é surpreendida pelos O'Driscolls, que atacam com força a carruagem. Depois de lidar com os irlandeses, a dupla retorna para o acampamento. E caso você tenha sorte, vai conseguir testemunhar um diálogo entre o Dutch e o Micah no acampamento, com o patriarca perguntando ao rato sobre o que aconteceu na cidade. Como esse diálogo é bem desconhecido, eu vou deixar ele rolar aí. You're back. Yes, I'm back. I heard they wanted to hang you. They wanted to, but Arthur did me right. Of course. Did they ask anything about us? No, it was just a local problem. Fella I used to know. Okay. Well, would you please try to keep away from old people while we're getting this much attention? I understand, boss. And I'm sorry for being foolish. It was an old thing and my emotions got the better of me. Thank you. Dutch? You boys are my family now. Com essa breve explicação do ocorrido, eu vou partir para as principais dúvidas que assolam os jogadores sobre toda essa história do Micah em Strawberry. A primeira é sobre o antigo comparsa do Micah. Quem diabos é esse tal de Norman? Nós descobrimos essa resposta se revisitarmos o diálogo com o Lenny, já que ele revela que o Micah encontrou um conhecido em Strawberry. Esse conhecido era o Norman, e conforme revelado pelo próprio Micah durante o término da missão, eles eram antigos comparsas de crime, já que há um tempo atrás eles haviam protagonizado um fracassado roubo a banco no sul. As circunstâncias para o fracasso são desconhecidas, mas fica meio subentendido que após o ocorrido, as coisas não ficaram muito bem entre os dois. A principal razão para isso é o fato de o Norman ter deixado o Micah para trás na cadeia de Strawberry, mesmo sabendo que ele seria enforcado. Isso é revelado pelo Micah durante o término da missão. Com isso, fica claro que o Norman tinha ressentimentos com o Micah. Talvez ele não tivesse apreciado o fato do seu antigo comparsa ter ido visitá-lo, já que aparentemente tinha largado a vida de criminalidade, já que agora ele morava em uma bela casa em Strawberry, tendo uma esposa chamada Mary e um possível filho. Então eu tenho certeza de que a última coisa que ele queria era reencontrar o Micah. Ele sabia que o loiro do capeta era capaz de tudo, inclusive de transformar um garoto em órfão, pois, como eu falei, o Norman possivelmente tinha um filho com a Mary. Nós não podemos ter certeza disso, pois o garoto não aparece durante a missão. Ele dá as caras apenas em um evento aleatório no capítulo 5, quando o Arthur o ajuda a recuperar o seu cachorro. Se presume que o garoto era filho do casal, pois ele reside na mesma casa que o Norman e a Mary, então ele pode ter virado órfão pelas mãos do Micah. Com o contexto explicado, chegou a hora de partir para o ponto principal desse vídeo. O que raios o Micah foi fazer em Strawberry? Baseado em nossa investigação, é possível concluir que o Micah e o Lenny não acabaram lá por coincidência, já que em algumas oportunidades ele fala que foi para a cidade do Morango, pois tinha negócios pendentes por lá. Esse negócio pendente certamente era o Norman. Isso nos leva a pensar que o fracassado roubo da dupla no sul não ocorreu há muito tempo, já que apesar do jogo não nos informar a data precisa, o Micah está na gangue há apenas 6 meses, então ele pode ter ocorrido há anos atrás ou quem sabe até meses. Então talvez o Micah tivesse receio de deixar o Norman vivo, pois de alguma forma ele poderia entregá-lo para as autoridades. Isso explica a participação do Norman na celeuma toda, mas e os O'Driscolls? Se voltarmos à conversa do Lenny, veremos que além do Norman, o Micah também encontrou alguns outros homens na cidade. Eles confraternizaram um pouco, bebendo e até mesmo jogando o jogo da faca, mas repentinamente tudo foi de mal a pior quando Micah sacou seu revólver e matou 2 homens. Na primeira vez que eu fiz a missão, pensei que esses homens que o Micah matou eram O'Driscolls, mas pensando melhor depois, eu cheguei à conclusão de que isso provavelmente não é verdade. O principal indício para eu chegar nessa conclusão é o fato de o Micah estar preso na mesma cela que o O'Driscoll, e se analisarmos, nunca que o xerife colocaria os 2 homens
que estavam brigando na mesma cela, principalmente levando em consideração que a cela ao lado estava vazia. Ou seja, senhoras e senhores, além de estar em Strawberry para lidar com o Norman, ele também estava para se encontrar com os O'Driscolls. Isso traz à tona toda aquela teoria de que o Micah já estava traindo a gangue antes de Guarba. O principal indício para essa traição precoce é o fato de podermos encontrar um fragmento do pôster de procurado do Dutch, caso a gente retorne para o acampamento do Micah em Strawberry. Ele atesta que o Dutch tem uma recompensa de $1000 em sua cabeça, mas o primeiro passo para capturar o Dutch seria se livrar de um dos seus seguidores mais leais e perigosos, o Arthur Morgan. O Micah faria isso logo em seguida durante a missão do roubo à carruagem do banco, quando supostamente roubaria o golpe dos O'Driscolls. O principal indício para eu apontar isso é o fato de o Micah ter insistido em conduzir a carruagem do banco até o acampamento após o roubo. Se pararmos para analisar, isso não faz sentido algum, já que além de poder atrair as autoridades até o esconderijo, também os tornaria alvos fáceis para ladrões e autoridades. E o Micah obviamente sabia disso, por isso levou a carruagem direto para uma emboscada dos O'Driscolls. Ele sabia que aquele seria o ponto que os irlandeses atacariam, já que tinha pegado todas as informações na prisão. Por isso ele matou seu companheiro de cela, pois ele seria o único que poderia revelar os seus planos e o comprometer com a gangue. Então, caso ele não estivesse mal intencionado, poderia ter desviado o caminho ou simplesmente arrombado o cofre na própria estrada, coisa que eles acabam fazendo no final da missão. Ao levar o Arthur para a emboscada, sua intenção seria que ele fosse baleado pelos O'Driscolls. Isso deixaria o caminho totalmente livre para ele, que poderia começar a influenciar o Dutch desde cedo, pois temos que lembrar que o principal impeditivo para o Micah sempre foi o Arthur, já que o John do Red Dead 2 ainda é bem cabaço, enquanto o José já tá quase indo de comes e bebes. Mas para a infelicidade do Micah, o Arthur sobreviveu ao tiroteio, frustrando os seus planos e o forçando a arquitetar outro. Nós vemos o seu plano B em ação no capítulo seguinte, na fatídica missão Bem-aventurados os Pacificadores, quando Colm propõe a suposta trégua. Todo mundo sabia que aquilo era uma grande cilada, mas a única pessoa que estava empolgada com a situação era o Micah. Segundo a minha teoria, ele arquitetou o encontro em conluio com os O'Driscolls, que capturaram o Arthur para usá-lo como moeda de troca pelo Dutch, já que além do dinheiro da recompensa, o Colm também ganharia imunidade pelos seus crimes. A parte do Micah no negócio seria a recompensa, o dinheiro, que é a única coisa que ele se importa de fato. Não à toa, ele é a pessoa que mais fala no dinheiro de Blackwater. Levando em consideração de que o Arthur tinha $5.000 de recompensa, nós podemos presumir que o Dutch tinha ao menos o dobro disso, por ser o cabeça de toda a operação. E 15 conto nos dias de hoje são simplesmente $500 mil. Então o Micah certamente se tornaria um homem muito rico, já que ganharia uma boa parte desse montante. Mas mais uma vez, os planos do Micah foram por água abaixo. Eu acho que a partir desse ponto ele percebeu que não poderia fazer nada para se livrar do Arthur, já que além de estar protegido pelos poderes divinos da narrativa, ele era casca grossa pra caralho. Mas para a felicidade do Micah, o Arthur acabou pegando tuberculose e a doença fez tudo que o rato gostaria, já que com toda essa situação, o Arthur colocou finalmente a cabeça no lugar e passou a enxergar quem o Dutch é de verdade. Um bandido ganancioso e inescrupuloso que se importa apenas consigo mesmo, já que se ele fosse de fato um líder para a gangue, se importando com seus membros ou filhos, como ele mesmo diz, teria aceitado o acordo que foi ofertado pelo Milton, se entregando em troca da liberdade dos seus filhos. Mas, como sabemos, isso não aconteceu, e chegou a hora de tu participar do vídeo. Então me conta aí nos comentários toda a tua visão sobre toda essa teoria que eu acabei de apresentar. Tu concorda com as minhas explicações? Acha que o Micah visitou Strawberry para matar o Norman e se encontrar com os O'Driscolls? Eu te convido a participar desse vídeo deixando a tua visão aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu o conteúdo e deseja apoiar o crescimento do canal, considera tornar-se um membro do canal do OEG, pois além de vários benefícios, tu também concorre a sorteios mensais. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te deixar um convite bem especial. Assista a playlist oficial do canal do OEG sobre as teorias no universo Redemption. É uma coletânea repleta de diversos vídeos com teorias bem interessantes sobre personagens, indo desde o Red Dead 2 até o Red Dead 1 de 2010. Para assistir os vídeos, basta clicar no card que tá aparecendo aí na tela para fazer uma verdadeira maratona e se aprofundar ainda mais nesse universo incrível que é o Red Dead. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!